Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar de Jó, um homem sincero, temente a Deus, que fugia do pecado, um homem reto. O próprio Senhor Deus deu testemunho de Jó. Então, por que ele passou por todo aquele sofrimento se ele era um homem justo, fiel a Deus, que de maneira nenhuma negou a Deus? Deus conhecia o coração de Jó, mas mesmo assim ele teve que passar por tudo que passou. Por que será? Já de antemão eu peço a você para deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante, é relevante para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, eu queria ler junto com vocês aqui no livro de Jó, no capítulo 1, no primeiro versículo 1, que diz assim: E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. No versículo 8 diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó, ele nasce um pouco depois do dilúvio. Houve o dilúvio e Jó nasce um pouco depois do dilúvio. Ali entre a segunda ou a terceira geração do dilúvio. E as pessoas nasciam com temor a Deus, ainda sabendo do dilúvio, né? A humanidade estava começando a crescer de novo. Então, as pessoas eram sinceras diante de Deus. Mas, no meio de pessoas sinceras, havia um mais sincero e o nome dele era Jó. Só Deus é que pode identificar uma pessoa sincera ou aquela que não está com sinceridade no meio do povo dele. É lógico que ao longo do tempo nós homens, a gente pode até observar pela direção do Espírito Santo, né? Pelo poder do Espírito Santo, a gente pode observar, a gente pode notar sinais de quem é sincero e quem não é. Quem conhece a palavra de Deus, quem realmente tem intimidade com a palavra de Deus, identifica logo quem é que está com sinceridade na obra de Deus e quem não está. Então é muito importante conhecer as Escrituras Sagradas. Então, Jó, ele nasce e a família de Jó já era uma família abastada. Quando Jó nasce, tem festa, né? Quando era um costume ali no Oriente Médio, quando nascia um filho varão, ter festa de uma semana, de vários dias. Então, dependendo do poder aquisitivo da família, tinha as festas para comemorar o nascimento daquele filho. E houve músicas no nascimento de Jó, né, para comemorar o nascimento de Jó. Então a família de Jó já era uma família abastada. E ele cresceu, né, e se tornou um homem riquíssimo, o homem mais rico da terra. Então Jó, de alguma maneira, ele conhecia a Deus, mas ele conhecia um Deus na riqueza. Ele conhecia um Deus que lhe dera, né, bastante gado, bastante ouro, que lhe deu uma família maravilhosa. Ele conhecia um Deus que lhe proporcionava esse tipo de vida. Então, Deus queria mostrar uma lição para Jó.
Eu costumo dizer que aquilo não foi só para mostrar a Satanás que existem homens sinceros a Deus na terra, mas foi para trabalhar algo dentro de Jó. Foi para mostrar algo para Jó. Porque, primeiro, que Deus não precisa mostrar nada para Satanás. Deus usa Satanás. Deus não precisa provar nada para esse espírito maligno. Mas Deus queria tratar Jó. Mas espera aí, um homem sincero, reto, justo, que se desviava do mal, ainda precisa de tratamento? Meu irmão, o homem mais puro do mundo, ele ainda é um pecador. E Deus precisa trabalhar no coração do pecador. Deus precisa trabalhar nos mínimos detalhes que só Deus enxerga. Você conhece a pessoa mais maravilhosa desse mundo, a pessoa mais bondosa desse mundo? Pode crer numa coisa, ela tem defeitos. Todos nós temos. Por mais que não pareça, por mais que muitas pessoas, não demonstrem, mas ela tem defeito. Às vezes a gente conhece senhoras, senhores, homens, mulheres maravilhosos, pessoas que ajudam, pessoas que abraçam, mas todos temos defeitos. E é nesses defeitos que Deus quer trabalhar. Então Deus precisava tratar algo dentro de Jó. E Deus permite que o empregado dele, chamado Satanás, tirasse quase tudo de Jó. Só não tirou a esposa e não tirou a vida de Jó. Deus disse para Satanás: olha, tudo que ele possui está nas tuas mãos. Aí eu te faço uma pergunta. A mulher de Jó não era mulher dele? Não pertencia a ele pelo laço matrimonial? Por que o diabo não matou a mulher de Jó? Só matou os filhos. E aí tem um mistério. A Bíblia fala que quando você casa com uma mulher, você passa a ser uma só carne com ela. No mundo espiritual não são mais dois. É só um. Então, se ele não podia tocar em Jó, ele não podia tocar na esposa de Jó. Porque quando você faz uma aliança com alguém, quando você se entrelaça com alguém, cria um pacto, uma aliança, você passa a ser um só com aquela pessoa. É por isso que na relação sexual o homem se encaixa na mulher, mostrando um só corpo. Isso é um mistério. Então, se Jó e a esposa eram um, pela lei espiritual, eles não poderiam ser tocados. Então, se a vida de Jó foi preservada, a esposa teria que ser preservada também. Senão, não iria se cumprir o que está no livro de Gênesis. Que o próprio Deus falou, agora não são mais dois, agora são um. Quando uma pessoa casa com a outra, aquilo que está na vida dela passa para ele e aquilo que está na vida dele passa para ela. O mesmo Espírito. É por isso que quem está na presença de Deus só pode se relacionar com quem está na presença de Deus. Porque o mesmo Espírito vai passar a possuir a vida do outro, porque os dois passam a ser uma só carne. Mas aí, Jó, ele tem todo aquele sofrimento, porque perde os filhos, perde os bens. Eu acredito, claro, que o maior bem que Jó possuía eram os filhos, não era nem os gados, o ouro, a casa, eram os filhos. E a Bíblia diz que ele glorificou o nome do Senhor. Isso é uma lição para nós. Olha, eu sei que é muito difícil, mas se você perdeu coisas valiosas na tua vida, que dói até hoje no coração, é no meio do sofrimento que você tem que glorificar o nome do Senhor. Glorificar o nome do Senhor quando está tudo bem é muito fácil, mas Deus ele quer ver a capacidade que você tem de glorificar o nome dele quando você perde algo que você ama. É aí que você tem que glorificar o nome do Senhor.
E Jó fez a mesma coisa. Jó disse: o Senhor me deu e o Senhor mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora eu quero te dizer uma coisa. Quem te falou que Jó não reclamou do que estava passando? Reclamou, e reclamou muito. Há várias reclamações, queixas de Jó escritas no livro de Jó. Não vai dar tempo de falar tudo, porque eu faço vídeos curtos aqui, de mais ou menos 10 minutos. Mas Jó reclama, reclama, reclama. Mas a Bíblia diz que ele nunca blasfemou contra Deus. Uma coisa é reclamar, outra coisa é blasfemar. Lembra que a mulher de Jó falou: você ainda retém essa fidelidade a esse Deus? Por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? O que ela estava dizendo? Por que você não nega esse Deus? Por que você não deixa de adorar esse Deus que tirou tudo que você possuía? E você ainda continua adorando esse Deus que só quer a tua ruína? Foi o que ela quis dizer. Jó sabia muito bem que tudo pertence a Deus. Tudo que nós temos pertence a Deus. Ele tira, ele dá a hora que ele quiser. Reclamar, ele reclamou várias vezes. Mas ele nunca negou que Deus era Deus dele. Que Deus estava sob o controle de toda a situação. Meu irmão, Deus até suporta a reclamação do seu povo. Senhor, eu não estou aguentando passar por isso. Senhor, olha o que está acontecendo na minha vida e tal. Isso é reclamação. O que a gente não pode é murmurar. A murmuração é uma acusação. Olha, Senhor, o que tu tem me feito? Poxa, Senhor, o Senhor pode me ajudar e não me ajuda. Aí é murmuração. Aí é blasfemar contra Deus. Jó nunca fez isso. Jó pedia a Deus para olhar a situação dele, mas Jó nunca culpou a Deus do que estava acontecendo. E para resumir, Jó, enquanto orava pelos seus amigos, ele teve o cativeiro dele mudado. E tem outro mistério aqui. Você sabia que Jó morreu sem saber o que tinha acontecido com ele? Jó nunca soube o porquê ele passou aquilo. E no final, ali caminhando para o final, Deus, ele atende um pedido de Jó, porque Jó queria ter uma palestra com o Senhor e queria se defender diante de Deus. Senhor, eu não fiz nada. Eu não ando em pecado. Senhor, eu tenho certeza que eu não fiz nada para passar pelo que eu estou passando. E ele queria uma audiência com o próprio Deus. E a Bíblia diz que Deus desce num redemoinho. Deus vem e em um redemoinho ele começa a falar com Jó. E aí ele começa a perguntar para Jó: Jó, onde você estava quando eu firmava as bases da terra, quando eu fazia terra, o planeta, Quando eu colocava as constelações no céu, quando as estrelas da alva louvavam juntas, quando eu dei ordens para as leis da natureza e tal. Enfim, e Jó não soube responder, e Jó ficou sem argumento. Por fim ele falou: Senhor, eu tinha uma ideia do Senhor. Eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Foi o que eu falei no início. Ele tinha uma ideia de Deus, mas ele precisava ter uma profundidade maior. Foi por isso que ele passou aquele sofrimento. Ele precisava se aprofundar na intimidade com Deus. E ele se conformou. Ele se conformou com aquilo que Deus estava fazendo, mas não entendeu. Mas no final, o que Deus queria dizer para ele e o que Jó entendeu foi o seguinte, e é o que você tem que entender se você está passando uma grande provação. Entenda uma coisa. Entenda que não é para entender, é para obedecer. Jó não entendeu o que estava passando, mas ele entendeu que tinha que obedecer. Não importa o sofrimento, não importa o que você está passando.
O que importa é obedecer debaixo do sofrimento. Meu irmão, que Deus te abençoe. Minha irmã, que Deus te abençoe. Continue firme, porque vai ter virada na sua vida, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Se tem alguém que não fica devendo nada para ninguém, esse alguém é Deus. E a vitória vai chegar no tempo certo. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e que você possa me ajudar nesse trabalho para que esse trabalho possa ter mais engajamento. Que Deus abençoe a todos.